Sobre a avaliação da função sensitiva, é importante destacar que ela pode subdividir-se em superficial, profunda e também os dermátomos, que nós conversaremos sobre eles. A sensibilidade superficial pode ser do tipo tátil, térmica e dolorosa. Inclusive, você pode rever o vídeo sobre vias aferentes. A sensibilidade tátil subdivide-se em epicrítica ou superficial e protopática ou fina. A epicrítica ou superficial é aquele, por exemplo, leve toque. Toca lá um chumaçozinho de algodão, um pedacinho de algodão na pele, sensibilidade superficial. E a profunda ou fina é necessário que você aperte mesmo a pele e o paciente tem essa sensação. Lógico que aí vai estar com os olhos vedados para poder não distinguir pela visão, e sim pela sensibilidade propriamente dita. Outra forma de sensibilidade é a térmica e dolorosa. A térmica, o paciente pode distinguir usando-se, por exemplo, dois objetos semelhantes, um quente e um frio, por exemplo, um copo aquecido e um copo com gelo dentro. E a dolorosa se confunde um pouco com a própria protopática, é a sensação de dor, mas pode ser tida colocada de várias outras formas que desenvolvam dor no paciente. Por exemplo, um certo aperto na região do externo e outras formas importantes. Como examinar então essa sensibilidade superficial? Como nós conversamos, ela pode ser testada com um chumaço de algodão ou com um pincel com cerdas finas, no caso da tátil. Pode ser testada também com alfinete, com agulha ou com estilete, com cuidado, quando se trata da dolorosa, ou com tubos de água quente ou fria. É um exemplo, pode ser um copo, depende do que você tem às suas mãos, com o qual deve-se tocar levemente a pele, devendo o paciente relatar o estímulo, descrevendo. Então, de acordo com o que você tem, você pode adaptar. Ah, professora, eu não tenho um pincel, não tenho um chumaço de algodão, mas eu tenho, por exemplo, uma esponja. Ah, você leva a esponja, você sabe aquela esponjinha que de um lado é amarela, do outro é verde? Aquela ali já tem texturas diferentes, pode ser testada inclusive outras coisas, mas você pode pegar aquela partezinha amarela e tocar na pele do paciente, já é uma forma de testar essa sensibilidade superficial. Sobre a sensibilidade profunda, que tipos podemos ter? Dentre outros, artrocinética, palestesia, barestesia, estereognosia e a combinada. Professora, o que é isso? Vamos desvendar juntos. A profunda, no caso a artrocinética, é a noção de posição segmentar. Se o paciente está lá com o olhinho fechado, levante o seu braço para a direita, para a esquerda. É assim, ó. Você pode testar. Ela representa a sensibilidade dos tendões, das articulações, dos ligamentos. E você testa movimentando passivamente a articulação. Explico melhor. Você faz assim: você testa pela apreensão, por exemplo, do primeiro dedo do pé ou da mão nas faces lateral e medial, flexionando ou estendendo. Levanta e baixa o dedinho do paciente, você mesmo, o examinador. Devendo o utente, ou seja, o paciente, eu coloquei esse nomezinho diferente de propósito para que você melhore o seu vocabulário, devendo o paciente informar se o dedo está para cima ou para baixo, ou seja, ele tem a noção de posição do segmento dele, conforme o movimento passivo da articulação. Então, o paciente está lá na cama de exame, como a gente colocou, confortavelmente instalado. Você pode pegar, por exemplo, o dedo indicador do paciente, ele está com o olhinho fechado, você levanta para cima e diz, ou seja, você faz ele está em posição anatômica, ou seja, a palma da mão voltada para cima. E aí você pega o dedinho, encosta na palma da mão, ou seja, você faz uma flexão. E aí você diz assim, como é que está esse seu dedinho, que foi que eu fiz nele? Aí ele vai escrever para você. Logicamente, ele não vai dizer, o senhor fez uma flexão de interfalangiana, de metacarfalangiana, não vai dizer isso. Mas, naquela linguagem compreensiva que nós conversamos outrora, ele vai lhe explicar o que está sendo feito. E aí você vai, logicamente, veja só como a avaliação é linda, né? A avaliação é uma sequência, e aí você vai costurando as informações. Professora, é mesmo, isso é possível porque o meu paciente é um paciente que está
orientado, é um paciente que está verbalizando. Eita, professor, e se ele não tiver isso? Lógico, gente, nós estamos dando aqui uma avaliação, um exame neurológico ideal, nós estamos conversando sobre tudo que é possível, mas você vai adaptar para o tipo de paciente que você tem. Se ele não consegue fazer isso, se ele não consegue lhe responder, você pode fazer esse teste e ele sentir dor. Se ele sentir dor, já vai estar lhe dando alguma informação. A ausência, a noção de ausência de informação é uma informação para você e muito importante. Sobre a palestesia. Palestesia é o teste da sensibilidade vibratória. É importante lembrar que nós estamos conversando aqui sobre uma forma de avaliar, existem muitas outras. E é importante também frisar que nós estamos fazendo uma avaliação ideal. Em algumas circunstâncias, não vai ser possível fazer a avaliação da sensibilidade mediante a palestesia. Você vai direcionar também, como a avaliação é muito grande, você vai direcionar o exame neurológico de acordo com a patologia específica que seu paciente tenha. E é importante frisar também que o paciente deve ser informado do que vai ser feito. Uma vez nós chegamos em um hospital de uma cidade com um martelo de reflexo para fazer a avaliação no paciente, do reflexo, logicamente. E aí ele ficou assustado, já tinha sofrido muito com o acidente, era um paciente lá com traumatismo cranioencefálico. E aí ele disse, doutora, a senhora vai me bater com essa machadinha, o que eu fiz na senhora? Aí você tem essa noção, puxa vida, é verdade, ele não sabe nem do que se trata. E o paciente informado é um paciente que coopera com você ganha a confiança dele. Eu fiz em mim, expliquei como era, tudo que ia acontecer, e aí o paciente deixou eu fazer direitinho. Então, como avaliar essa sensibilidade vibratória? Aplica-se inicialmente o diapasão de 128 Hz sobre o externo do paciente como demonstração do estímulo. Foi o que eu disse para você. É importante que você faça uma avaliação inicialmente mostrando ao paciente o que vai acontecer. Então, você chega com um aparelhinho que para ele é desconhecido, faz uma vibração, ele fica com medo. Uma vez testado, é importante que o diapasão ou outro objeto que permita uma vibração no momento seja testado nas proeminências ósseas e de uma forma simétrica. Por exemplo, olecno direito com olecno esquerdo e assim por diante. Olecno lembrando o cotovelo. Inicia-se nos membros inferiores pelas falanges distais e vai ascendendo pelos maléolos, tuberosidades tibiais e crista ilíaca, de baixo para cima dos pés até o quadril, de uma forma simétrica. E nos superiores também, das falanges distais dos polegares, ascendendo pelas tuberosidades do rádio e da una, epicôndilos humerais, olécanos e acrômios. Ascende das mãos até o ombro de uma forma simétrica, para que o paciente possa ser testado, porque às vezes ele tem uma lesão de um lado e não de outro, e aí você acaba descobrindo, não é uma fraqueza muscular, e tudo isso é importante para que seja avaliado direitinho esse paciente. E sobre a barestesia, o que é barestesia? É a compressão muscular manual ou digital. É aquela pressão digital que você faz no seu paciente com o dedinho dele, aperta lá o músculo dele para ver a reação dele. Não esqueça, todos esses exames devem ser feitos com o paciente de olho fechado. E, logicamente, ele deve ser um paciente responsivo e deve ser um paciente que compreende o que você está falando, que está orientado para que ele possa desenvolver bem o exame. A estereognosia representa o reconhecimento de objetos com a mão sem o auxílio da visão. Tá de olhinho fechado, você dá para ele um objeto que para ele é reconhecível. Por exemplo, uma garrafa de água. Você fecha o olhinho dele, dá uma garrafa lá, ele vai tocando com o olhinho fechado e vai dizendo: ah, doutor, isso aqui parece uma garrafa, parece uma latinha, parece uma caneta. Objetos que você tem à mão, mas que são do conhecimento do paciente. Se você observar que ele não conhece aquele objeto, você pode dar outros para ele. Então, como você testa? Como eu disse, pega um pequeno objeto, seja comum a você ou ao paciente, o que você tem à mão, uma chave, um botão, um grampo de cabelo e assim por diante. Coloca lá na mão do utente, do seu paciente, e ele, de olhos fechados, vai reconhecer o objeto para você com a palpação dele, ele vai descrever. Se ele não souber exatamente o que é, ele vai dizer assim, olha, é um objeto pontiagudo e tal, ou seja, um alfinete, assim por diante. E a avaliação da combinada. Bom, a combinada
é aquela que relata mais de um tipo de sensibilidade. Então, a discriminação entre dois pontos. Coloca-se, por exemplo, um objeto, como se fosse uma canetinha num ponto e no outro do paciente. Testa-se em zonas de maior sensibilidade, como por exemplo no abdômen. E aí você vai, o paciente está de olhos fechados, você vai aproximando esses dois pontos que você está tocando no paciente até um ponto que ele disser, eu não, eu só sinto um ponto. Então, a partir do momento que ele disser, só estou sentindo um ponto, você distancia um pouquinho e essa é a menor distância em que ele é capaz de discriminar os dois pontos. A grafestesia é a capacidade do paciente reconhecer objetos desenhados nele, por exemplo, pode ser na mão, você desenha um objeto conhecido dele, uma casa, e aí ele sabe o que é que você está fazendo. A estereognosia é a habilidade de reconhecer ou identificar a forma e os contornos dos objetos mediante o tato. Então, o paciente com o olhinho fechado, você dá para ele na mão, por exemplo, uma caneta e na outra um caderno, e ele vai palpar os objetos e vai perceber, olha, aqui é uma caneta, aqui é um caderno, e você pode dizer assim, professora, se um dos lados dele não corresponder, se ele não tiver a sensibilidade preservada, é uma resposta para você. Ele não vai conseguir identificar de um lado, se ele conseguir identificar de outro, você passa o caderno para o outro lado e diz assim, e aí, continua, e agora me descreva, continua com o mesmo, mudou? E aí, professora, mas aí tem outro viés aí, a senhora tirou a caneta, deu o caderno. Você vai brincando com a circunstância. Você tira a caneta, dá a caneta de novo e assim por diante. E o paciente vai observando e vai identificando junto com você do que se trata. Nós conversamos sobre a superficial, sobre a profunda. Isso tudo, gente, pode ser observado através dos dermátomos. Os dermátomos são essas zonas na pele, dermátomo, né, no caso pele, que corresponde à inervação a inervação na pele do que pode estar ou não lesado. Eu posso explicar para vocês da seguinte forma: se houver uma lesão, por exemplo, a nível cervical, essa zona aqui vai estar com a sensibilidade comprometida. Se houver uma lesão torácica, essa zona vai estar com a sensibilidade comprometida. E se houver lombar, essa zona vai estar com a sensibilidade comprometida. Se houver sacral, essa zona vai estar com a sensibilidade comprometida. E se for, por exemplo, uma lesão de L2, segunda vértebra torácica, essa zona especificamente vai estar comprometida. É importante que você identifique direitinho a localização específica dos dermátomos, para quando você for testar a sensibilidade, teve lá fratura L2, então você pega lá o seu chumaço de algodão, teste exatamente nessa região para observar se houve alguma lesão nessa regiãozinha, nível anterior, nível posterior, e isso faz com que você tenha a noção exata da alteração da sensibilidade. Não confundir dermátomo com miótomo. No dermátomo existe alteração da sensibilidade na pele. O miótomo vai corresponder, como por exemplo, C7, C8, o paciente tem alteração e não faz uma flexão por conta da alteração aí a nível de bíceps. Então ele não faz o movimento, seria um miótomo. No caso dermátomo, é alteração da sensibilidade. Sobre os nervos cranianos. Conversaremos aqui sobre os 12 pares de nervos cranianos. Hoje em dia, prefere-se utilizar a nomenclatura à numeração. É importante lembrar que, como o nosso propósito é revisão, nós conversaremos apenas sobre o que há de mais importante, principalmente a função e a exploração. Qual a função do nervo olfatório? Ele tem por fim observar a utilização de substâncias odoríferas conhecidas, como por exemplo, se o paciente é acostumado a café, cravo, canela, algum tipo de perfume. Tudo isso é uma forma de avaliar o nervo olfatório. E como fazê-lo? Você solicita ao paciente para fechar os olhos, tapa uma narina e aproxima da outra a substância, seja café, seja canela. E aí você pede ao seu paciente que inale, que sinta esse cheiro e relata se ele sente ou não o cheiro e que tipo de odor ele está sentindo, se é agradável, se ele consegue especificar
ou se ele não identifica o odor específico. Dessa forma, então, você vai estar avaliando o nervo olfatório. Como avaliar o nervo óptico? A função dele é uma visão central, ou seja, a acuidade visual, uma visão periférica, ou seja, o campo visual, e os fundos oculares. Como explorar, como avaliar? Se você quiser avaliar a acuidade visual, você utiliza-se de uma lâmina de Snellen a 60 centímetros de distância. É a distância mais ou menos de um braço. E está sendo avaliada a visão central. É importante levar em conta que o paciente pode ter alguma alteração ocular, algum problema visual, e isso deve ser levado em conta na avaliação, no teste desse nervo craniano. Se a avaliação for do campo visual, ou seja, uma visão mais periférica, utiliza-se o teste de confrontação a 1 metro de distância com o paciente. E aí você fixa seus olhos no nariz do examinador, ou seja, o paciente fica olhando para o examinador, que estende ambos os braços em posição horizontal. O examinador estende. Na sequência, há o deslocamento lento de ambas as mãos pelo campo periférico do paciente. O examinador vai movimentando os braços, abrindo e fechando alternadamente uma mão, a outra ou ambas, para que o paciente possa perceber e descrever. E aí, o examinador pergunta ao paciente se ele está vendo as mãos, se sente que estão se movimentando ou se estão paradas. Ele vai relatar e descrever o que aconteceu. Então, está sendo testada aí uma visão mais periférica. E se for avaliado o fundo de olho? Bom, aí é o exame próprio da retina por meio da fundoscopia, um exame mais específico. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.